Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos a estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 21º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus 10, ou melhor, 16, versículos de 13 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus está na região de Cesareia de Filipe. O fato dele estar lá é muito sugestivo porque ali nós estamos diante de uma região pagã. Dentro de um lugar pagão, acaba que Deus manifesta a sua graça, dizendo quem ele é. A gente pode até fazer uma ligação perfeita com a segunda leitura que o vídeo vai lá na quarta-feira, onde o próprio Paulo traz essa discussão. É mistério de Deus os pagãos também abraçarem a fé. E de repente Jesus vai perguntar aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quero chamar a atenção de vocês que fica parecendo às vezes que Jesus está fazendo uma pesquisa de IBGE, mas não é isso não. Na verdade, no decorrer da caminhada, aquele que é discípulo precisa verdadeiramente saber quem é Jesus. Do contrário, nós corremos o risco de estarmos seguindo qualquer outra pessoa. Eu posso estar seguindo apenas um profeta famoso, eu posso estar seguindo apenas alguém que falava bonito. Tem gente que só resume Jesus a isso. Mas é preciso entender que muito mais do que ser uma pessoa importante, que dividiu inclusive o calendário em duas partes, antes e depois de Cristo, Jesus é o próprio Deus. É nesse contexto que Jesus pergunta. E mais interessante ainda é que Jesus usa a expressão Filho do Homem. Deixa eu explicar para vocês, de modo resumido, o que quer dizer essa expressão. Lá no livro de Daniel, aparece no capítulo, se não estou enganado, capítulo 7, uma realidade muito sugestiva. Primeiro que no capítulo de Daniel, digamos que o grande foco é mostrar que os grandes impérios que existiram no decorrer da história, como o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego e até mesmo o próprio Império Romano, eles passam. Enquanto esses impérios passam, aparece a imagem lá no capítulo 7 do livro de Daniel, do próprio Deus, que é simbolizado por um ancião de muitos dias, onde ele acaba dando poder, honra e glória, e um poder que não tem fim, a alguém, que é dito por Daniel, alguém como um filho de homem. Onde este vem do céu, e portanto tem origem divina, e o fato de ser chamado de filho do homem é apenas também para nos dizer que ele seria característica, por excelência, da humanidade. É Cristo quem nos diz o que é ser um homem de verdade. Lá no livro de Daniel isso aparece. E o povo começava a usar esse tipo de expressão numa perspectiva messiânica, de que o Messias seria o Filho do Homem. Um dia viria alguém cujo seu reino e seu poder não teria fim. E Jesus automaticamente acaba trazendo esse título para si mesmo. Inclusive, para você que quer aprofundar sobre o livro de Daniel, eu sugiro acompanhar a playlist completa com os livros de Daniel aqui no canal, tá bom? No total são mais de 100 vídeos explicando o livro de Daniel versículo a versículo. Vale a pena você assistir. E aí, amados irmãos e irmãs, começam a responder. João Batista, um grande profeta, recente. Elias, o maior profeta do Antigo Testamento. Jeremias é um outro profeta.
ou algum dos profetas. Em resumo, as pessoas só estavam olhando um pedaço de quem Jesus era. Jesus não é apenas um profeta, ele é o próprio Deus encarnado, mas as pessoas não estavam conseguindo enxergar isso. E então Jesus automaticamente agora para de se questionar sobre o que o povo está falando e volta-se para os discípulos e pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E nesse momento Simão Pedro toma a frente. Sempre ele tem essa característica de estar mais à frente falando. Ele fala: tu és o Messias. A palavra Messias, lá no Antigo Testamento já aparece, e ela significa ungido. E essa palavra, ela foi pouco a pouco ganhando essa conotação de que seria alguém prometido pelos profetas e que ainda não teria vindo para poder restaurar, né, a dinâmica, o povo, a história do povo de Israel. E Pedro reconhece que Jesus é esse ungido. Ele reconhece que Jesus é esse que é enviado. E ele vai dizer: também és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, nesse momento, elogia Pedro. Ele diz que Pedro é feliz porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu quero convidar vocês a pensar em algumas questões. Primeiro, que Jesus elogiando Pedro, dizendo que não vem dele essa revelação, já nos apresenta a ideia de que fé é graça. Quem pode nos dizer quem Deus é de fato é o próprio Deus. A fé é graça. Não ache que a fé é apenas um esforço pessoal, que eu vou virar à noite, vou fazer um curso de teologia, vou devorar o catecismo da Igreja Católica, vou fazer tudo e a partir disso eu terei fé. Não dá certo. A fé é graça. Eu faço a minha parte de estudar, faço a minha parte de estudar. Mas existe esse elemento graça que não depende de mim, depende de Deus. Por isso nós podemos pedir sempre a Deus a graça de que Ele nos dê uma fé nova. Porque é presente, é dom. Para além disso, tem uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Quando Pedro reconhece quem Jesus é, de repente Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus chama Pedro pelo nome. E inclusive retoma a história: filho de Jonas. Quando Pedro reconhece quem é Jesus, de certo modo, Jesus reconhece quem é Pedro. Quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente sabe qual é a nossa verdadeira identidade. Quer saber quem você é? Quer saber qual é a sua vocação? Quer saber para que você está no mundo? Qual é a tua missão? Não é vivendo fazendo teste vocacional todos os dias. Não é tentando chutar. É tentando encontrar-se com Deus. Nesta relação que temos com o nosso Criador, nós entenderemos de fato para que foi que eu vim ao mundo. E aí, amados irmãos e irmãs, o próprio Jesus vai falar no versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que pedra é essa, gente? Na verdade, a pedra é a fé de Pedro. É a fé de reconhecer que Jesus é o Messias. É nesta fé, nesta pedra, nesta certeza que a igreja é construída. Quando nós não entendemos quem Jesus é, temos apenas uma visão parcial de quem Cristo é, nós não estamos cumprindo a nossa vocação de igreja. Ser igreja pressupõe inicialmente que eu olhe para Cristo e reconheça quem Ele é de verdade, que Ele é o próprio Deus encarnado. E aqui diz: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E nós podemos pensar na história como um todo, né? Quantos escândalos, quantas divisões. Se você tiver internet fácil no seu celular, no Instagram especialmente, você vai ver que ultimamente é troca de farpas na internet. É um que fala mal do outro, que fala mal do um e vice-versa. Cada um querendo ser mais católico do que o outro. Cada um que quer dizer mais que tem características do evangelho em si. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. A proposta do vídeo é anunciar a Bíblia acima de tudo, explicar para vocês. Mas, gente, é muito sério olhar para isso. E talvez alguém diga: mas parece que a igreja vai acabar. A igreja não acaba. É promessa de Deus. As forças, o poder do inferno não consegue vencer a igreja. A igreja pode ficar abalada, os escândalos poderão aparecer, as divisões também, mas ela não será destruída. E depois do versículo 19, tem uma boa ligação com a primeira leitura. A imagem das chaves que indica a autoridade é dada então a Pedro.
E aí tudo que ele ligasse era ligado, o que ele desligasse era desligado. Isso conversa muito bem com a primeira leitura. E eu quero chamar a atenção de vocês, né? Pedro não conquista a chave porque ele é queridinho de Jesus, porque ele é o melhor, porque ele é o mais perfeito. Ele não fabrica essa chave, ele não toma essa chave, ele recebe. A autoridade de Pedro é delegada. E aí, isso, né, se liga muito bem à primeira leitura quando eu falava para vocês que a gente tem que entender que um cargo, uma liderança, não depende apenas da gente. Não é algo que é por minha causa, porque eu sou melhor, porque isso ou aquilo. Mas vem do próprio Deus. A missão, eu lembro da segunda leitura, ela é graça. Né? Eu queria até apontar aqui para vocês uma coisa, antes de fazer meu último comentário, que talvez você que está acompanhando esse vídeo às vezes se pergunte, mas por que Deus me chamou? Por que Deus delegou essa missão a mim? Eu escutei recentemente de um padre, ele dizendo assim, olha, às vezes a missão é tão difícil, as pessoas não entendem, a gente se sente só. Eu fico me perguntando, mas por que Deus resolveu me chamar? Na minha juventude eu queria outra profissão, eu queria outro chamado, e por que Deus colocou isso no meu coração? Quantas vezes a gente tem essa pergunta, né? Eu sei que não é o vídeo da segunda leitura ainda, mas já apontou para vocês o que a segunda leitura fala. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Deus sabe o que é melhor para ti. Deus sabe que essa vocação que Ele te deu é a estratégia perfeita para te levar para o céu. Deus sabe que é este o caminho que Ele poderia te conquistar e fazer alguém melhor. Deus sabe que é por meio desta vocação que você vai resgatar mais pessoas para Ele. Mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não compreenda. Amados irmãos e irmãs, por exemplo, eu enquanto professor, recentemente uma pessoa colocou aqui no YouTube, você deveria ser padre, você seria um bom padre. Por que Deus não me colocou para ser padre? Provavelmente Ele sabe que é muito melhor eu ser professor, porque é desta forma que eu vou resgatar muitas almas para Ele. E não enquanto padre. Mas talvez uma outra pessoa, Deus sabe que para aquela pessoa específica, ela vai resgatar muito mais sendo padre do que sendo professor e por aí vai. Deus sabe a estratégia certa para cada um dos seus filhos. Não fuja da vocação que Deus tem te concedido. Não tenha medo. Acolha a sua vocação. Se abra diante desta vocação para que Deus possa te usar como instrumento. Para finalizar, o versículo 20 diz que não era para dizer a ninguém. E por que não dizer a ninguém? Sem o acontecimento da cruz, da ressurreição, muitas compreensões poderiam ser parcialmente tidas. E entender Jesus, mais uma vez, parcialmente não vai resolver nada. É preciso uma compreensão total de quem Ele é. E isso acontece a partir da cruz. É por esse motivo que Jesus pede silêncio. E o último ponto, gente, se você lembrar, próximo domingo a gente vai refletir sobre isso, Pedro comete um gafe gigantesco. Daqui a pouco ele não vai aceitar que Jesus sofra. É interessante que, mesmo recebendo a autoridade, mesmo diante de um chamado, diante de uma vocação, Pedro não fica automaticamente perfeito. Lembre-se, a missão dada, delegada, não garante automaticamente a santidade. Eu falei isso na primeira leitura. Ainda precisamos continuar pedindo a conversão. Não importa qual seja o cargo. Ainda ouso dizer, quanto maior o cargo, maior a conversão que se precisa. Que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.